Agora que nós conhecemos a boa notícia da salvação por meio de Jesus e que sabemos que é da morte eterna que estamos sendo salvos, nós temos que saber de onde a morte surgiu. Hoje nós vamos falar sobre o mal. O meu nome é Tony Pimentel e esse é o canal Evangelho de Graça. A Bíblia diz que a morte é uma inimiga e que ela será destruída por último, logo antes da instauração do reino eterno. Se a morte é uma inimiga, então ela é má. Se o pecado nos engana para nos levar à morte, então ele também é mau. Porém, de onde surgiu a maldade? Será que Deus criou o mal e as coisas más? A origem do mal é um problema teológico enfrentado há milênios e difícil de responder, pois se pensa que, se Deus criou o mal, então ele teria o mal dentro de si mesmo. Mas, se ele não criou o mal, então existiria um outro ser que o teria criado a partir de si mesmo. E a capacidade de criar algo a partir de si mesmo faria desse ser um Deus concorrente ao Deus Criador, o que seria um absurdo. Pela lógica, só pode haver um Deus Criador, perfeito, infinito, eterno, onipotente, onipresente, onisciente e absoluto. Essa não é uma afirmação teológica monoteísta, mas uma afirmação de lógica pura. Bom, sobre isso eu farei um outro vídeo a respeito para explicar melhor. O fato é que tudo o que Deus cria é não Deus, já que ele é completo e imutável, e se criasse algo novo, que fosse Deus, ele estaria mudando e se autocompletando, o que seria também um absurdo. Dessa forma, para criar alguma coisa, Deus inicialmente teve que criar o nada, uma distinção de si mesmo, um lugar onde ele mesmo não estivesse. E dentro dessa bolha, onde nada existia, Deus criou tudo o que existe. O que significa que Deus, por ser infinito, teve que se encolher a ponto de ele mesmo não preencher um ponto infinitesimal dentro de si, criando uma bolha de vácuo. Já que Deus é a fonte da luz, então na bolha não havia luz. Já que Deus é a fonte do calor, então na bolha não havia calor. Já que Deus é a fonte do bem, então na bolha não existia bem. Nós chamamos a falta de luz escuridão, a falta de calor chamamos de frio e a falta de bem chamamos de mal. Portanto, nessa bolha primordial de nada não existia nenhuma virtude, pois Deus é a fonte de todas as virtudes. Sendo assim, tudo o que Deus criou dentro do nada foi feito usando das suas próprias virtudes, como um pintor que teve que usar o seu próprio sangue para pintar um quadro. É por isso que há virtudes no universo, pois a criação foi feita usando partículas do próprio Deus. Daí, sabemos por que existe beleza, bondade e justiça no mundo. Mas será que essas partículas podem permanecer vivas, longe da fonte da vida? É claro que não. A criação de Deus só pode ser eterna se estiver conectada à fonte da eternidade. Do contrário, ela perecerá, como o sangue que deve percorrer o corpo e passar pelo coração para se renovar. Os atos de obediência às leis de Deus são como as células do sangue que levam todas as virtudes do coração de Deus ao resto do corpo. E as virtudes são vida, luz, calor, amor, liberdade, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Por consequência, a desobediência é a falta dessas células, naturalmente resultando na morte de um membro, que deve ser amputado para preservar o restante do corpo. Em resumo, podemos dizer que o bem é a obediência a Deus e o mal a desobediência. Portanto, Deus não criou o mal, mas criou a lei e o livre-arbítrio. Quem materializou o mal foi a criação que decidiu desobedecer a Deus, primeiramente Satanás e depois o ser humano. Assim, as criaturas de Deus exercem sua liberdade, variando entre obedecer e desobedecer, tudo e nada, 1 e 0, luz e trevas, calor e frio, vida e morte, bem e mal. Concluindo, o mal existe porque existe a liberdade. Mas lembrem-se que o contrário da liberdade é escravidão. Portanto, melhor termos a liberdade e usarmos essa liberdade para obedecer à lei de Deus e materializar o bem, do que vivermos escravos do mal. Bom, antes de avançar no conhecimento do Evangelho de Cristo, nós tivemos que descer 2 degraus e chegar à origem do problema. Mas que tal voltarmos ao início de tudo, no momento em que Deus decidiu começar a criar? No próximo vídeo, eu irei falar do princípio, a harmonia,
pois nós precisamos compreender melhor a natureza de Deus e da sua criação para daí conseguirmos compreender melhor a nós mesmos e a nossa relação com o mundo e com Deus. Então, obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, compartilhe, clique em gostei e se inscreva no canal. Que a graça e a paz de Deus esteja com cada um de vocês. Amém.